Boa tarde, obrigado pelo convite da BMC Markets. É um prazer estar aqui para comentar o PIB do segundo trimestre. Eu vi que a discussão já estava bastante avançada aí, né? Vamos ver se eu consigo contribuir um pouco mais. Vamos começar então só querendo que você faça uma visão geral, né? Antes da gente passar para o Alan Gani, também para o Alexandre Cabral. André, eu queria que você fizesse uma visão geral aí, como que você recebeu esses dados do PIB que vieram abaixo, né, da expectativa. A expectativa era um crescimento, embora baixo, mas um crescimento de 0,2, veio em queda de 0,1. O que você pode falar sobre esse número aí, sobre essa quebra de expectativa? Bem, vamos lá, né? A minha projeção era em torno de 0%. Então, não que... É aquela brincadeira, né? Economista faz projeção com caso depois da vírgula porque a gente tem senso de humor, né? Falar de 0, menos 0,1, 0,2, enfim, tá todo mundo perto, né? Não dá para dizer que teve um grande erro ali, estatisticamente falando. Só que eu vou falar para vocês, olha, não me surpreendeu muito não esse número do PIB que foi divulgado, né? Eu tenho brincado com os clientes aqui na corretora que não vai... Estamos falando muito da recuperação em V, né? A recuperação sempre teve cara para mim de raiz quadrada, né? Ou seja, caiu, subiu, vai ficar de lado, né? A gente tem essa característica aí que tende a ser... Mas por que não me surpreendeu, né? Por que esse número não foi uma surpresa exatamente para mim? É por conta da natureza do ajuste, né? A gente tem que lembrar que o Paulo Guedes, sendo um homem liberal, né? É verdade que 2020, por conta da pandemia, teve uma série de outras medidas, mas em alguma medida, né, ele tende a fazer um ajuste do lado da oferta, não do lado da demanda, né? Então, todas as medidas que ele tem feito tem muito um sentido de tentar melhorar a produtividade no médio e longo prazo e por aí vai. A questão é, na melhor das hipóteses, um ajuste de cunho ortodoxo, ou seja, do lado da oferta, gera crescimento no longo prazo, né? Não dá para esperar crescimento de curto prazo. Então, né, veio aí em linha, né? Não vai ter... Esperar o exigido do Paulo Guedes, por sinal, fica aqui a minha defesa do Paulo Guedes. Estão batendo muito nele, eu acho que sem entender direito o que é um ajuste de cunho ortodoxo, que é do lado da oferta. Dito isso, né, a gente deve ter uma situação difícil. Por exemplo, ele estava comentando, eu vi que vocês estavam comentando antes os dados da PNAD, né? Tá bom, estava 14,6, veio para 14,1, veio um pouco mais baixo, né, do que esperado a taxa de desemprego, mas se você observa o rendimento médio real habitual ou a massa salarial, está uma catástrofe. Mesmo porque a variável de ajuste para você aumentar o investimento dentro de um ajuste do lado da oferta é diminuir o custo. Que custo particularmente? Salário. Por isso mesmo que se advoga tanto na questão das leis trabalhistas, né, da CLT, que tem que flexibilizar. Não é porque são pessoas perversas, né? Porque se entende que esse custo tem que cair para baixo. Cair para baixo é ótimo, né? Tem que cair, né? Isso daí está em linha, né? E a gente vai continuar vendo isso, né? Tem alguma coisa que a gente pode imaginar benigna no médio prazo, no sentido de uma melhora do investimento industrial, o investimento privado, né? A formação bruta caiu 3,6. Eu vi o Cabral comentando aqui justamente como esse gráfico é feio, né? Tem outras coisas que a gente pode pensar no investimento de forma geral que tem a ver com a inflação, por exemplo, né? O IPCA está muito alto, né? Mas o índice de preço ao produtor está muito mais alto ainda, tanto se você pega o IPA da FGV, quanto se você pegar o IPP, né, do IBGE. Se a inflação ao produtor roda muito mais alto que a do consumidor, quer dizer que ele não consegue passar custo, né? Ele não consegue repassar os custos. Isso implica dizer que a margem de lucro dele é a variável de ajuste e quer dizer que o investimento vai ficar mais fraco. Eu não consigo imaginar algo muito alvissareiro, especialmente na questão de juros subindo, crise hídrica. Olha, tem muita coisa para a gente conversar aqui. Eu só quis falar dos temas que me chamaram a atenção. Eu acho que faz sentido um PIB de lado, né? E eu acho que a questão para os próximos trimestres é bastante tumultuada, para dizer o mínimo. Por favor, fiquem à vontade. Vai lá, Cabral. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Primeiro, você não errou o PIB, né? Foi o estagiário que arredondou estatisticamente errado. Você viu o Paulo Guedes lá? Se fosse 0,04, seria 0. Como foi 0,05, o estagiário lá botou para 0,10. André, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você vai para a rua, quer dizer, meu mundo está sendo São Paulo aqui na pandemia, o grande São Paulo. Quer dizer, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu tenho ido para os dois por causa dos meus pais. Você tem ilusão que a rua está cheia. Então você tem ilusão
Você vai em shoppings um pouco mais badalados, eles estão cheios. Você vai na rua, ele está cheio. Você anda em São Paulo, já está com trânsito. Então a ilusão que você tem é que a economia está voltando. A pergunta que eu faço, que surgiu uma dúvida eu vindo para cá, devagando comigo mesmo, olhando para o celular. A economia está ameaçando voltar mesmo ou essa ilusão que a gente está vendo na rua está repercutindo em preço? Como assim? As pessoas não estão consumindo a mais do que consumiam nos outros meses. E aquela ilusão de rua, na prática, não está gerando consumo e o pouco consumo que está gerando está sendo associado mais a IPCA do que a PIB. Faz sentido ou eu estou viajando demais nesse pensamento? Vamos lá, né? Eu acho que tem algumas questões que a gente pode colocar aí. Né? Primeiro o seguinte, né? Vamos ser sinceros, vai, a economia já abriu, vai. Fora setor de serviços e show e alguma outra coisa, o resto está todo mundo funcionando, está todo mundo andando na rua, todo mundo trabalhando e por aí vai, né? Isso é um ponto. Agora, sim, a natureza da inflação no Brasil, ela é uma natureza que ela veio por choques de oferta, não pela demanda. A demanda está fraca. Não tem como a gente pensar de outra forma, né? Os dados, por exemplo, da PNAD, que foram divulgados ontem, né? Você teve uma criação de vagas muito fortemente ligados a salários mais baixos, né? É isso que a gente está vendo, né? Trabalhador por conta própria, que é um eufemismo para entregador e para motorista de aplicativo, né? É isso que está acontecendo com o Brasil. A gente que é um dos objetivos, até no sentido de que você quer flexibilizar, dar mais agilidade no mercado de trabalho. Pois bem, é isso, né? A vida, né, que a gente está observando, quer ver um exemplo que é muito claro para mim, que fico no mercado de capitais? O segundo trimestre veio ruim. Mas que curioso, né? Os lucros das empresas listadas nunca foram tão altos, né? Por que isso acontece? Né? Porque a gente está vendo um processo de concentração de renda de novo no Brasil. Dependendo de onde você for, parece que está tudo funcionando. Tem fila de Porsche, para pegar Porsche hoje em dia. Então, assim, os dados econômicos que mostram uma história de uma economia, um tecido econômico cada vez mais fraturado. É essa que é a ideia por trás disso, né? A gente está vendo uma população, uma situação cada vez mais perigosa. A questão de energia elétrica e gás de cozinha se tornou dramática para isso. Isso daí tem implicações sérias no campo político, só para introduzir mais um assunto aqui, que o presidente Bolsonaro, dado a natureza do ajuste, como eu coloquei, né, que é um ajuste do lado da oferta, em Minas Gerais é isso que está se buscando, né, ele não tem boa notícia para dar no curto prazo. Se o presidente não tem boa notícia para dar no curto prazo, no ponto de vista econômico, né, o que acontece com o capital político dele é que ele vai caindo, o capital político dele. Se vai caindo o capital político dele, por natural, e eu não estou aqui criticando o presidente, não, ele vai se apegar no que dá ainda dividendos políticos para ele. Por isso esse tensionamento gigante, e se prepare, depois de 7 de setembro, se for um sucesso a manifestação pró-Bolsonaro, e eu acho que vai ser, o presidente vai sentir mais à vontade para continuar tensionando, né? E se for não for tão boa, vai continuar também o clima. Então, assim, isso daí está se traduzindo numa coisa muito específica no mercado de capitais, que aumentou a preferência pela liquidez, ou seja, né, a curva de juros está subindo, né? Em um mês praticamente explodiu essa curva de juros, o que representa, de novo, custos maiores para empresários e consumidores, logo a função de investimento a curto prazo, que a ideia é essa, está discutindo a curto prazo, não está indo bem. Agora, a médio e longo prazo, eu tenho certeza que o próximo presidente vai pegar algumas coisas mais equacionadas, mas bota lá próximo presidente, né? Porque até segunda ordem vai ficar bastante segurada a economia brasileira. Ô André, é um prazer falar contigo, obrigado aí pelas explicações. Eu tenho 2 perguntas para você, pode já emendar 2? A primeira, por que esse descompasso, que foi uma provocação aqui que o Felipe trouxe, achei muito boa, entre os dados da PNAD, do CAGED e do PIB, né? Então, a que você atribui isso? E a segunda, o que seriam essas medidas do lado da oferta que poderia trazer, né, exemplos disso, que poderia trazer um crescimento mais sustentável, mais robusto a médio e longo prazo? Olha, eu vou começar primeiro do CAGED e PNAD, né? Tem essa discussão grande. A questão é o seguinte, primeiro, dados da PNAD, né? O IBGE tem um problema que a coleta deles é física, né? E você teve problemas com a pandemia por conta disso. Logo, existe um questionamento a respeito da certa qualidade dos dados lá. Mas, em linhas gerais, não acho que também foi tão comprometido assim. Não me parece ser tanto o caso.
Agora, os dados do CAGED é um cadastro eletrônico, né, que tem ali a criação de vagas. Só que, assim, é um dado, na minha opinião, muito chapado, sabia? Ele não mostra uma profundidade. O que é interessante da PNAD é que a gente consegue, por exemplo, ver a massa salarial. Quando a gente vê a massa salarial, era história contada. E daí que o desemprego caiu? Não importa. Se o desemprego caiu, mas as pessoas ganham menos, o bolo de dinheiro que tem na mesa é menor. Se o bolo de dinheiro que tem na mesa é menor, isso implica dizer, entre outras coisas, que o PIB não cresce, já que o consumo da família é uma parte gigantesca da produção, do PIB do Brasil, enfim, né? Então, essa é a primeira questão. Agora, em relação particularmente aos ajustes do lado da oferta que o Paulo Guedes fez, que podem gerar crescimento no médio e longo prazo, foi feita muita coisa. A verdade é essa. Por isso que eu estou achando que o mercado está sendo muito injusto com ele, porque está exigindo que ele entregue uma coisa que, a nível teórico, não faz sentido exigir. Não faz sentido exigir crescimento de curto prazo com ajuste que é de médio e longo prazo, porque a gente está mexendo na função de investimento. Nós que somos economistas aqui, a definição de curto e longo prazo é muito trivial. No curto prazo, todos os fatores são fixos, no longo prazo, todos os fatores são móveis. Ou seja, se a gente vai melhorar a produtividade, implica dizer que eu estou querendo mexer na função de investimento. Isso demora. Exemplo disso. Vamos supor que o Correio vai ser privatizado. Foi privatizado, qualquer coisa do tipo. Né? Não foi ainda, né, exatamente. Mas se for, vai gerar efeito daqui a 3, 4, 5 anos. Na reforma da Previdência, vai gerar efeito agora? Zero, bola. Vai gerar daqui a 4, 5 anos. Esse tipo de coisa, a gente espera que o próximo presidente consiga pegar uma economia mais leve, mais ágil, enfim. É uma discussão grande a respeito disso também, porque vai gerando alguns passivos aí que vão ter que ser administrados. Mas tudo bem, faz parte do jogo isso. Agora, no curto prazo não dá para exigir. Por exemplo, sabe por que eu faço essa discussão? Porque ficou, acho que um problema cognitivo no ar, que é o seguinte, né? O Paulo Guedes não está fazendo o trabalho direito, mas ninguém quer assumir também que tem que ser mais liberal ainda, né? E aí acaba acontecendo que não surge um candidato de centro-direita. Por que não surge uma terceira via de centro-direita? Centro-esquerda tem o Ciro lá, enfim, né? Mas centro-direita não surge ninguém. Porque não tem ninguém que vai falar, não, quer saber, tem que fazer ajuste mais forte ainda. Imagina que um político vai falar isso agora? Não tem a menor chance. Agora, eu espero ter deixado claro, claro, da forma que eu vejo, né, a ideia justamente de que o ajuste é de médio e longo prazo. Não dá para exigir que 2 anos, se virasse a chave, o negócio disparasse. Como também a diferença do CAGED e da PNAD, os dados da PNAD, elas estão comprometidos em alguma medida, é verdade, mas eles trazem uma profundidade em cima da renda que me interessa muito para pensar em termos agregados. Por isso que eu fico mais atento à PNAD do que o CAGED necessariamente. Maravilha. Tem mais uma pergunta ou pode ir com o do chat aqui? Pode, vai do chat, depois eu pergunto. Posso fazer uma do chat? O Daniel Morales me alertou aqui para uma pergunta do Diego Montoya. Ele diz o seguinte, André, o PIB do agro foi baixo por causa da geada ou os próprios produtores estão segurando a venda dos grãos, movimentando menos compra e venda em toda a cadeia, porque acredita numa alta um pouco mais interessante até o fim do ano? Será que dá para fazer esse tipo de análise e projeção em relação ao PIB do agro? Olha, bem, os números do PIB saíram hoje, né? Eu tenho certeza que o Cabral vai ficar olhando esses números ainda ao longo da tarde. Eu terei que abrir com mais calma para entender um pouco melhor isso. Não dá para saber exatamente agora já. Agora, a primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente é o seguinte: o PIB do agro, quando você pega do lado da oferta, a contribuição do valor adicionado da agricultura é em torno de 5% da agricultura. A questão é que a agricultura movimenta indústria, trator, movimenta serviços, movimenta um monte de coisa. Então, assim, a indústria, a agricultura, ela movimenta outras coisas. Então, a queda de 2 pontos alguma coisa, não necessariamente, no valor adicionado na terra mesmo, né? Que subiu, né? O que gerou de valor na terra, né? A impressão que eu tenho, tá? Talvez eu vou ser leviano aqui agora, tá? Eu teria que abrir os números com um pouco mais de atenção. É que a agricultura já está indo muito bem, obrigado. Ela já cresceu bastante nos últimos trimestres. Imaginar que ela vai continuar crescendo desse jeito é exigir demais do setor agro. Não é assim que funciona, né? Não dá para imaginar que vai ser um crescimento reiterado, né? Eu não acho que essa conta de, não, estão guardando para depois fazer... em termos agregados, dificilmente teria essa cara.
tem subido de forma bastante evidente, né, isso, né? Então, eu acho que isso pode estar, né, assim, mostrando para a gente alguma medida, né, que até a agricultura tem limite, né? Não dá para depender tudo nela o tempo todo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós já fizemos algumas lives, rodadas de conversa aí nesses últimos anos, e uma coisa que você gosta muito de falar é ociosidade. Como é que está o efeito ociosidade, PIB, formação bruta de capital fixo aí para a economia brasileira? A ociosidade está muito grande, não está? Por isso a formação bruta também pode ter vindo um pouco menor. Como é que está isso, por favor? Então, a ociosidade está ainda num patamar relativamente elevado. Não está tão ruim que nem estava antes. Só que a ociosidade, Cabral, é um negócio que é desgraçado de ficar vendo, né? É complicado, porque o que pode estar acontecendo, justamente, pega as empresas listadas, né, na Bolsa de Valores. Às vezes, crise econômica é bom, né? Porque ela acaba concentrando o mercado. Então, não dá para saber exatamente o quanto disso bate, entendeu? O que eu quero dizer que, de novo, teria que abrir com um pouco mais de atenção isso daí. Mas, de fato, o nível de ociosidade na economia brasileira, tanto de fatores quanto de fatores, tanto o capital quanto mão de obra, né, está num patamar elevado, isso é óbvio. Em tese, isso daí quer dizer que os custos de produção podem ficar mais baixos, porque tem uma sobreoferta de máquinas e de trabalhadores, né? Basta só ligar. Agora, esse ligar, né, tem a ver com colocar um nível de demanda. Demanda essa que o governo não vai colocar. Não vai colocar. Ah, mas tem o Auxílio Brasil. Ah, mas tem... Auxílio Brasil, sinceramente, é muito tímido. Frente do que seria uma coisa grande. Não é isso. E num ambiente de alta de juros. Então, eu entendo o que você está querendo trazer, Cabral. Eu não vou conseguir te responder de forma taxativa dessa vez, porque realmente eu teria que me debruçar um pouquinho mais sobre os números. Mas, obviamente, um nível de ociosidade de fatores, seja trabalho ou capital nesse nível, de um lado, a boa notícia é que está ruim, né? Porque se tiver um pouco de demanda, pode crescer mais rápido isso daí. A ver, né? Ô André, qual é a sua perspectiva para o terceiro TRI e o quarto TRI aqui no Brasil e também para a economia global, Estados Unidos e China? É uma preocupação muito grande em relação à desaceleração desses dois gigantes. Vamos lá, projeções. Eu vou ter que rever as projeções ainda agora à tarde, né? A rigor, eu estou ainda com 0,2% e 0,3% no terceiro e quarto trimestre, né? Devo manter. Isso daí dá um crescimento acumulado trimestral de 5,05%, 5%, né? De crescimento no acumulado de 2021. A respeito dos Estados Unidos e da China, né? Os Estados Unidos me parece que está seguindo de maneira mais organizada. Agora, a China, quem acompanha o mercado de capitais aqui, que nem a gente faz todo dia, né? A gente está vendo o preço do minério de ferro, os caras estão socando para baixo na porrada, né? Isso daí quer dizer que eles estão diminuindo a demanda na porrada, ou seja, isso daí sinaliza, eu digo na porrada porque nós ocidentais, a gente quer controlar a inflação, a gente sobe a taxa de juros para ver se mexe na demanda, né? Os chineses, eles falam, para que isso? Deixa eu mexer na demanda logo, porque eu mando, eu sou o Partido Comunista, né? Maravilhas, entre aspas, tá? De uma sociedade autoritária, de um governo autoritário, ele vai lá e resolve, é assim, né? Então, sim, eu tenho uma preocupação um pouco mais com China, sim, para os próximos semestres. E existe uma discussão e uma preocupação também a respeito da dinâmica de juros nos Estados Unidos, né? É verdade que o Jerome Powell, sexta passada em Jackson Hole, falou, não, vamos seguir o plano, etc. e tal. Vamos ver, né? Os mercados, de repente, podem querer antecipar um pouco mais isso, né? A ver. E aí? Eu tenho, não, que eu estava esperando juntar todo mundo lá. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Qual é o teu pensamento para 22, considerando que a inflação pode ficar um pouquinho mais pesada do que a gente está pensando hoje? Com isso, há uma possibilidade de Banco Central pesar um pouco mais a mão. E o que esperar de inflação e PIB para ano eleitoral, numa eleição polarizada, como a gente já viu algumas vezes? Vamos lá. Bem, 2022. O que a gente sabe a respeito de 2022? Bem, vai ter eleição, né?
O que a eleição tradicionalmente representaria? Até um momento de crescimento. Porque, tradicionalmente, anos eleitorais, né, você tem um gasto, às vezes, maior de máquina pública, né, você tem uma série de... Né, é quando o governador, o prefeito, pinta a rua, né, faz uma obra, isso até seria bom. Só que a gente sabe que esse processo vai estar bastante... não vou dizer... a palavra polarizada eu acho que não explica tanto, sabia, Cabral? Eu acho que esse processo vai estar impedido. Por que vai estar impedido? De transcorrer mais normalmente. Eu vejo o presidente numa situação muito acuada, né? Não importa as nossas opiniões pessoais sobre o presidente Bolsonaro, mas a gente sabe como ele é. Já, né, a essa altura do jogo, todo mundo já entendeu como o presidente funciona, né? Não é segredo, não é nada, ele é desse jeito. Os indicadores econômicos vão melhorar? Resposta: não muito, de forma significativa, né? A gente deve ter um crescimento de PIB de 5 esse ano que vem de 2, né? Nem a projeção minha é isso, Cabral. Estou falando de grandes bancos que estão colocando aí crescimentos nesse patamar, né? Ou seja, nesse sentido. E um juros elevado. Com isso que é mais interessante, né? Vamos supor que até possa crescer um pouco mais, aí entra a questão da inflação que você trouxe, né? A população não vai sentir isso. A população não vai sentir nenhuma melhora. A população vai sentir ainda tendo diminuição da sua renda real, né? E esse processo tende a continuar. Isso para dizer que, salvo uma alteração de postura do governo, particularmente do Ministério da Economia, eu não consigo imaginar a curto prazo, insisto, a curto prazo, uma melhora. Por isso que eu brinquei que é uma raiz quadrada, né? Bateu, subiu, vai ficar de lado. Não tem nada que possa ser dito mais só. Quer ver uma coisa? Por exemplo, essa história toda do precatório. Já deu estrago que não vão parcelar, ou o CNJ, através do STF, através do CNJ, vai criar uma regra. Não vai, muita gente achava, vai ter uma inflação alta, que bom, porque ano que vem o governo vai gastar mais. Já não vai gastar nada. E no meio disso, né, tem uma crise hídrica que é dramática essa crise hídrica. É dramática por vários sentidos, não só por conta da energia elétrica que vai subir. Por sinal, graças a Deus e a nós, que a gente criou uma estrutura de termoelétrica suficiente para segurar a onda. É mais cara? Mas seria pior, porque um tempo atrás já deu apagão. Isso daí, assim, apagão a gente não vai ter. Mas a gente vai ter um custo de água que vai ser dramático em várias regiões. 60%, 70%, se eu não me engano, de toda a água consumida no Brasil é no agronegócio. E aí? Como a gente resolve, equaciona isso daí? Resposta: não sei. Não sei porque as falas, por exemplo, do ministro de Minas e Energia, o mesmo de outros responsáveis, está inconclusiva, né? A gente não sabe exatamente o que eles estão pensando ou vendo. Se vocês souberem, me falam, porque até agora eu não tive uma informação mais clara de qual é o plano, né? Então, assim... se vem... desculpa. Não, pode ir, desculpa. Vai lá. Eu achei que você tivesse terminado. O André, indo nessa linha, a gente percebe aí que a Bolsa não decola e é ventilado na mídia, em parte por conta de uma crise entre os poderes, uma crise político-institucional. Na minha avaliação, é uma leitura equivocada. Eu acho que está pesando muito mais, como você levantou, a questão crise hídrica, crise energética, próprio temor em relação à desaceleração global. Eu queria que a sua avaliação em relação a isso, você acha que de fato essas rusgas aí entre Supremo, o Congresso e o presidente Jair Bolsonaro, de fato tem penalizado a Bolsa a esse ponto ou tem outros fatores? Olha, o presidente do Banco Central, Campos Neto, esses dias disse que a gente não tem um problema fiscal, claro, né? Porque, de fato, se você vê a arrecadação, está indo bem, né, etc. E se você compara o Brasil com os outros países do mundo, está todo mundo no mesmo buraco. Todo mundo teve que gastar um dinheirão ano passado para enfrentar a pandemia, etc. e tal. O problema do Brasil não é falta de dinheiro. O problema do Brasil é falta de plano. Qual que é o plano? É furar o teto? Não é furar o teto? É criar uma lei para o precatório? Sei lá o quê. A gente não sabe. Exemplo disso, reforma do imposto de renda.
Bolsa e está falando, né? Ah, vai tributar dividendo, vai ter dividendo, tributar fundo imobiliário, vai mudar a regra de day trade, vai mudar a regra de fundo, etc e tal. Lá, cadê? Sumiu. Quem está aqui no mercado, aqui na trincheira, aqui numa mesa de operação que nem eu tô, eu não fico bem, eu sou economista da corretora, mas eu fico próximo da mesa de operação. Quando você ouve, a impressão que dá é que não tem assunto, não tá planejado as coisas. Aí, numa situação que nem essa, o que acontece? Quer saber? Vou ficar líquido. Aumenta, né, que nem diria alguns economistas, aumenta a preferência pela liquidez. Ou seja, vendi, resolvem aí vocês, depois eu vejo isso. O problema da crise política, e é um problema de crise política sim, eu acho, né? Política no sentido, com P maiúsculo, né? P maiúsculo, política mesmo. Qual que é o planejamento do presidente da República? Eu não estou ouvindo. Longo prazo, para onde o país... Voltou. Refaz a pergunta, desculpa. Não, desculpa, eu só te interrompi. Quer dizer, não é essa política de curto prazo ali, essa briga mais pontual, mas é no sentido que você está falando de um planejamento de longo prazo, né? Os poderes alinhados para onde o país quer ir. Não, não é. É de curto prazo, no caso. Estamos falando do teto de 2022. É muito objetiva a discussão. Qual que é o teto de 2022? Vai ser respeitado ou não? Interrogação, não sei. O secretário Bruno Funchal apresentou a piloa ontem. A sensação que todo mundo tem no mercado é que é uma peça de ficção. Não por conta do Bruno, de jeito nenhum, não estou querendo desmerecê-lo de forma alguma. Ele está fazendo. Mesmo, porque o Bruno é um cara que eu acompanho há muito tempo, ele é um cara seríssimo. Só que o que ele vai colocar naquele documento? Coloquei o pagamento de precatório. Vai pagar mesmo? O que tem lá? Entende? É esse que é o ponto. Combinou com o Bolsonaro? Combinou com o Bolsonaro. Assim, tem que ver isso mesmo, Cabral. Se foi combinado, não foi. Qual que é a discussão? Aí colocam lá uma inflação de 6,20 do NPC. Pessoal, não vai ser 6,20. Coloca um PIB de 2,5 para o ano que vem. Pessoal, não vai ser um PIB de 2,5. Então o cara está subestimando despesas, superestimando receita. Mas por que acontece isso? Porque o presidente da República, por vários motivos, está em choque com outros poderes. E aí ele gasta uma energia gigante para isso. Aí tem duas formas de pensar. Você pode pensar assim, concordo com o presidente e o STF é um problema seríssimo para o Brasil, temos que enfrentar o STF. Legal. O enfrentamento do STF, se for feito, resolve o problema de crescimento do Brasil? Resposta, não. Não resolve. Vamos por demitir todos os ministros. Exagerando aqui o raciocínio. Vai gerar crescimento? Resposta, não. E aí ele fica enfrentando ali e não fala das questões triviais da vida nossa. Entre elas, por exemplo, a questão de como vai ser o encaminhamento ano que vem. Ele deixou para o Paulo Guedes. Só que o Paulo Guedes, ele é uma força econômica. Exemplo, só para não... Vou defender de novo o Paulo Guedes aqui. A questão do imposto de renda, né? A reforma do imposto de renda. Só não passou porque não foi combinado com o Estado e município como ia ser feito isso. Isso é uma prerrogativa do ministro da Economia ou da equipe política? Aí fica essa briga de Planalto com todos os governadores do Estado, dá nisso, né? Maravilha. Ô André, só um minutinho aqui, eu quero chamar o Daniel Morales para ele dar um giro aí de mercado. Ele também está acompanhando a fala do Paulo Guedes, as notícias aí que o Paulo Guedes está falando lá no almoço com a Frente Parlamentar. Morales, conta pra gente aí, pra gente repercutir logo em seguida com o André Perfeito também, com o Gani e com o Cabral, por favor. É isso aí, Felipe. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele avaliou que o resultado do Produto Interno Bruto mostrou estabilidade no segundo trimestre deste ano, PIB estável. Ele declarou ao ser questionado pelo portal de notícias G1. Interpelado se a queda na taxa de investimentos não preocupa, pois indica uma evolução futura sobre o comportamento da economia, ele destacou outro ponto: o aumento da taxa de poupança, que bateu o recorde. Foi a maior de todas, se limitou a dizer o Guedes. Os dados divulgados pelo IBGE mais cedo mostraram aí a retração de 0,1 da economia, 0,1 do PIB no segundo trimestre. O Guedes ele afirmou que o resultado divulgado pelo
IBGE mostra que a economia andou de lado no segundo trimestre com estabilidade. A economia voltou em V, segundo o ministro, e estamos crescendo novamente. Hoje saiu um dado praticamente de lado, 0,05% de queda, que é arredondado para 0,1%. Se fosse 0,04% de recuo, ia ser arredondado para zero, disse o ministro Paulo Guedes. Felipe. Legal, Morales. Obrigado aí pela informação. Paulo Guedes falou que votou em V. André Perfeito disse que votou em raiz quadrada, né? Então, seguimos aqui com a entrevista com o André Perfeito. Só para a gente repercutir um pouquinho, essa visão do ministro Paulo Guedes aí, tem muita gente falando que acaba sendo uma visão muito otimista, né? A economia está recuperando, a economia está indo bem, a gente fez uma série de questões, ele fala até das reformas como se elas já tivessem até passado, né? A gente fez bastante reforma, a gente pautou, a gente colocou. Aparentemente, esse otimismo do Paulo Guedes não está se concretizando, né, nas questões que a gente está vendo, tanto em bolsa quanto em economia e nessas questões. Uma visão mais governo, digamos assim, e menos a realidade do mercado que a gente está discutindo, que a gente está debatendo por aqui? Bem, vamos lá, não espero nada menos do que o ministro da Economia, né, falar bem dos números, né, e não porque ele está sendo desonesto, é o trabalho dele ali, né, mostrar o lado positivo, faz parte, né. Eu acho que, assim, esse negócio do 0,05, do 0,04, é um pouco exagerado, na minha opinião, né, parece o Cabral, que é professor, né, parece aluno pedindo para arredondar a nota, não precisa disso, a gente já entendeu, né, entendeu que veio fraco, tá bom, ficou de lado, né. Só que aí que tá, né? Eu acho que o ministro ele está apontando é que foram feitos de fato vários. É que a gente não fala de todos, mas foi feito muita coisinha pequena que está sendo passado, coisas às vezes nem tão pequenas. Até a questão da autonomia do Banco Central, que foi agora ratificada pelo STF, tudo isso daí tende a gerar benefícios difusos de longo prazo. Mas exigir no curto prazo que tenha um crescimento por causa disso é falta de consistência lógica. Não dá para pedir ou exigir do ministro isso. Agora, cabe agora se discutir se esse é um ajuste possível ou politicamente administrável. Eu estou falando, que é a minha opinião, que eu acho que não é. Tanto é que não surge nenhum nome de centro-direita, porque ninguém quer pegar essa bandeira para si. Aí fica uma coisa meio, vamos dizer assim, solta, né, para dizer o mínimo. Ninguém consegue virar o candidato à terceira via nesse sentido. Então, eu entendo o que o Paulo Guedes está falando. E outra coisa, a ideia da poupança ter subido, isso daí tem que abrir a poupança para meio que ver, porque senão a gente vai falar, as pessoas não querem consumir. Talvez não seja as pessoas não querem consumir, quer dizer que, de repente, às vezes concentrou renda mais ainda. Tem que ver, eu tenho que abrir os dados de novo para receber esse negócio um pouco melhor. E como eu disse, a confusão está tão grande, né, que você prefere ficar líquido, que tem a ver com a ideia de poupança. A poupança só vai para investimento quando você tem expectativa de lucro. E a expectativa de lucro não está vendo. Quer ver um exemplo de novo? Preço-lucro na Bolsa de Valores. A relação preço-lucro no Brasil está lá embaixo, está parecendo o auge da crise... da crise do ano passado, né? Está nos mesmos patamares. Por que isso acontece? Porque as pessoas estão olhando e falando, esse lucro que teve no segundo trimestre não vai se repetir, não. Então, deixa eu ficar nesse patamar, é isso, né? Porque se as pessoas achassem que ia continuar, comprava as ações, subia, né? É um problema de futuro, né? O futuro está impedido. E tem a ver com questões políticas, e tem a ver com 2022, e tem a ver com a falta de planejamento mais claro de algumas coisas. Na minha opinião, é isso. Ô André, você acha aí que o cenário de 2022, independentemente de quem ganhe, né, pode ter uma guinada populista no próximo governo ou não? Independente de quem ganhe, há um entendimento que o governo precisa ser pragmático, fazer reformas, adotar uma postura mais liberal? Bem, vamos lá, né? Eu acho que o liberalismo é uma bandeira que agora está comprometida. Na minha opinião, né? Eu acho que não existe espaço para liberalismo agora. Não na minha opinião, André, estou falando da opinião política. Ninguém vai defender isso. Ninguém. Esquece. Quer ver? Esquece na minha opinião, né? Enfim. Agora a questão é o seguinte,
A gente tem que classificar um pouco melhor o que é populismo, na minha opinião. Por exemplo, o Bolsonaro estava querendo abrir espaço para ter o Auxílio Brasil o ano que vem, né? Uma grana, um dinheiro maior. Todo mundo correu para chamar ele de populista. Por quê? Porque estava vendo a popularidade dele caiu. Mas aí eu me pergunto, com o consumo das famílias nesse patamar, a massa salarial nesse nível, o rendimento real caindo, era para ter ou não era para ter? A gente tem que se questionar. A gente quer ou não quer? Porque senão fica um negócio assim, se o cara não faz nada, ele é acusado de omisso. Se ele faz alguma coisa, é acusado de populista. Então eu acho que o próximo governo vai ter que se haver com essas questões, né? Ele vai ter que fazer algumas coisas para tirar no curto prazo a economia e vai ter que discutir como financiar isso. Essa discussão sobre como financiar isso é uma discussão difícil, política, que o próximo presidente vai ter que fazer. De duas uma, ou você empurra para as próximas gerações, que é através da dívida pública, por aí vai, ou você faz no curto prazo um rearranjo fiscal, né? Cobrando dividendo, fazendo o que seja, entendeu? Eu não sei. Aí depende da força política que entrar. Só que agora é o seguinte, achar que o tamanho do ajuste que a gente está tendo, eu insisto, o ajuste que o Paulo Guedes está propondo está em funcionamento em alguns mercados, sim. A gente viu a queda do salário e faz parte. E não é por maldade do Paulo Guedes, ele não está sendo mal, não está sendo perverso, não é disso, é o sentido do ajuste. E a gente observou isso nos dados, tem observado. Então, assim, politicamente é possível construir uma agenda? Não sei. Por exemplo, o Paulo Guedes entrou agora, né? O Paulo Guedes e o Bolsonaro entraram, em grande medida porque a bandeira liberal, vamos combinar, né? Era fácil falar isso em 2018, né? PT ali fez um monte de lambança, aquela confusão danada, né? Era fácil você falar que era liberal. O problema é porque tem muito... Aí que tá, aí o pessoal embarcou na minha opinião, ingênua, o Cabral me conhece há um bom tempo para saber que eu nunca embarquei muito nessa, né? Da ideia é o seguinte, vai privatizar tudo amanhã. Não vai, não. Não é assim que funciona. Vamos cortar imposto. Opa, desculpa, não vai conseguir cortar imposto desse jeito. Você tem que combinar com os russos, né? Por exemplo, né? Quer ver um negócio? O presidente Bolsonaro disse que a culpa do aumento da gasolina é do ICMS. Vai cortar o ICMS de gasolina para você ver o que acontece com as contas públicas. Enfim, a impressão que eu tenho, para tentar te responder de maneira muito, muito concreta, eu acho que a gente tem que fazer um meia-culpa no mercado de capitais e começar a se responsabilizar, para começar a ter uma discussão mais serena sobre isso. Porque senão vai ficar um negócio que é um metendo o dedo na cara do outro e não entendendo o que está acontecendo. Se o ajuste do lado da oferta é um ajuste a longo prazo, não dá para exigir crescimento no curto prazo. Politicamente, é possível administrar isso? Talvez não. Ô André, medidas de oferta com efeito de médio e longo prazo. Bolsa barata, preço-lucro lá embaixo. É oportunidade aí? É alguma oportunidade para o investidor? Eu acredito que sim, né? Tem que ficar atento, tem que ficar assim. Eu acho que tem oportunidade muita, né? Tem setores que se beneficiam com alta de juros, tem setor que se beneficia com aumento de concentração de renda, tem de tudo. Assim, o nosso trabalho aqui, o trabalho de vocês aí na BMC, né, o trabalho da indústria financeira como um todo é justamente passar esses insights, porque tem coisa barata. Ninguém está imaginando, tem coisa muito barata mesmo. O Brasil é um ótimo negócio, no melhor sentido da palavra, né, tem muita oportunidade. Agora, vai ser aquele jogo easy going que estava sendo, né? Não vai ser daquele jeito, temos que pensar melhor. E aí que está, a alta dos juros também, eu brinco com os clientes aqui, né? A Selic caiu para 2%, né? Foi a menor Selic que nunca existiu, porque ninguém nunca conseguiu pegar esse dinheiro no bolso, não existe 2%. Então acho que cabe agora a gente voltar e fazer análise e pensar em objetivos. O nosso trabalho, o meu trabalho da minha área aqui na corretora é isso, né? O tempo todo, sei lá, e sim, tem coisa barata, assim, é só ficar atento que... Mas é que tá, depende do seu horizonte. Quer ver um negócio, só para terminar esse raciocínio? Vamos supor que entra o Lula. Entrou o Lula, ganhou o Lula. O que vai acontecer com o mercado de capitais quando sacar que o Lula vai ganhar? Pum, despenca. Na hora que despencar, na minha opinião, é para comprar tudo. Porque depois vai voltar, não é bem assim.
sempre em eleição tem esses movimentos. Vamos ficar atento com isso. Uma pergunta, uma das últimas aí que a gente está no limite do horário. Gringo não voltou ainda ao Brasil com dinheiro novo. Você está vendo o gringo entrando na bolsa, mas fica aquele rouba-monte, né? Ele sai da renda fixa, vai para a bolsa, vem da renda fixa. Quando você vê os dados do Banco Central, é residual o volume de dinheiro novo. E nós sabemos que tem nós sabemos, né? Eu estava lendo essa semana, tem uns 15 dias já, que tem 16 trilhões de dólares ganhando taxa de juros negativa no mundo. Não é nem zero, é negativo. E aí, quando esse gringo volta? A pergunta de 1 milhão. Então, a ideia é primeiro o seguinte, o gringo que está em taxa de juros negativa, ele não está operando o yield, ele está operando o bond, ou seja, ele está vendo o PU e não a taxa de juros. Então, às vezes pode estar no ativo, só para falar, pode estar no ativo negativo, mas quanto mais cai a taxa de juros, mesmo que seja negativa, quer dizer que o preço do título está subindo. Então, tem uma rentabilidade. Eu fiz o cálculo para essa queda do juros de 10 anos americano que teve agora, né? Eu não vi hoje os juros americanos. Mas só nessa última pernada o sujeito ganhou 3% nesse período. Então, assim, tem ganho ainda lá. A questão é assim, quando o Fed levantar a bandeira e falar, opa, vamos subir os juros, aí quer dizer que o PU dos títulos não caiu, o cara vai ter que sair vazado daquilo. Mas isso é uma outra, talvez, discussão. Agora, Cabral, imagina que você tem um cliente estrangeiro. Tente explicar para ele o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu, se estivesse em Nova York, ou em Londres, ou em Frankfurt, ou em Paris, ou em qualquer lugar, eu ia mandar vender e depois a gente vê, sabe? Ou faz o seguinte, fica pós-fixado e cola nos juros aqui e vai ganhando nisso, uma hora volta, entendeu? E outra coisa, crescimento, né? O investidor lá liga para o economista dele e fala, vem cá, você acompanha o Brasil? Eu acompanho sim, senhor. Quanto é a sua projeção de crescimento ano que vem? Pô, 2%. Pô, 2% só? 2%. Aí, então tá bom, depois eu ligo para você de novo. E desliga. É assim. Maravilha. Ô, André, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado aí por esse bate-papo sempre muito bacana aqui. Um abraço para você. Até uma próxima, viu? Eu que agradeço, obrigado ao BMC, obrigado ao Cabral, faz sempre um desejo aí, temos que tomar um chopp em algum momento aí, urgentemente, quando puder aglomerar de novo, e é isso, vamos falando, vamos ver se a gente se vê aí o mais rápido possível, todos nós aqui. Até a próxima. Se Deus quiser, um abraço, obrigado, André.